que você consegue entender tudo ou quase tudo em inglês, mas ainda não consegue falar? Essa é uma das dúvidas mais clássicas que eu mais escutei ao longo dos meus 20 anos dando aula de inglês para brasileiros. E eu quero te dizer que não tem nada de errado com você. Todo mundo, ou quase todo mundo, vai passar por essa etapa em que a gente escuta e entende muito mais do que a gente consegue falar. Nesse vídeo eu vou te explicar por quê e o que a gente pode fazer para consertar isso, para mudar o jogo e para começar a falar tão bem quanto você escuta. Primeiro ponto é extremamente simples, é muito mais simples e óbvio do que muita gente pode pensar. Eu vi uma analogia em um outro canal de um youtuber gringo, se eu encontrar o nome dele eu vou colocar aqui na descrição, eu não lembro o nome dele agora pra falar, mas ele estava comentando que, imagina que você vá para academia e você treine somente os seus braços. Não é óbvio que seus braços vão ficar fortes e as suas pernas não? É isso que acontece quando você treina só o seu listening e não treina o seu speaking. Então, muitas vezes a resposta é clara e simples. Falta prática. E isso eu tenho falado há anos aqui na internet. Você não vai aprender todo o inglês para então começar a falar. Você vai aprender a falar falando. Não existe aprendizado de fala sem a prática da fala. Então, como você acha que você vai conseguir aprender a falar um idioma se você não falar? Você acha que vai aprender primeiro todo ele na tua cabeça e depois começar a falar? Não é assim que acontece. Mas eu entendo porque as pessoas pensam que é assim que acontece. Porque muita gente vai usar o argumento da aquisição de língua materna para dizer que é assim que a gente vai aprender uma língua estrangeira. Nós passamos por um silent period, um período silencioso, enquanto a gente ainda não sabia falar, né? A gente é bebê e a gente está escutando a nossa língua materna desde a barriga da nossa mãe. Escutei do primeiro dia de vida até o meu 12º mês, meu primeiro ano de vida, eu só escutei e não falei. E aí a gente começa a pronunciar alguma palavra aqui, uma palavra ali, até que com 3 anos a criança já tá conseguindo se comunicar bem, né? Já internalizou a gramática do idioma, foi exposta, e aí a gente pode pensar que é assim que vai acontecer com o aprendiz adulto. Mas a grande diferença é que nós não somos mais crianças, nós não somos mais bebês, e o mais importante, a gente não tem 3 ou 4 anos para então começar a falar nossas primeiras palavras. A gente não tem esse tempo e a gente não precisa ficar todo esse tempo em silêncio. É importante sim a gente entender que dentre as 4 habilidades comunicativas, que são ler, falar, escrever e ouvir, ler e ouvir são habilidades receptivas, ou seja, elas servem como input, você só recebe e entra na sua cabeça. Enquanto escrever e falar são habilidades produtivas, elas são output, porque elas saem de você. Então, todo mundo é melhor em habilidades receptivas do que produtivas. Então, eu, por exemplo, consigo ler e entender poemas. Eu não consigo escrever e compor poemas tão bem. Eu consigo, por exemplo, entender espanhol, porque é parecido com português. Agora, eu não consigo falar espanhol tão bem quanto eu escuto, porque eu não tenho gramática, não aprendi, não treinei para isso. Então, isso é normal. A gente vai ser melhor em habilidades receptivas. E a questão do aprendizado só por listening, ela vem lá dos anos 80, quando um linguista super importante chamado Krashen falou lá nos anos 80 que o foco do aprendizado de línguas estrangeiras deveria ser em habilidades receptivas, ou seja, input. E de acordo com esse autor, praticar a fala e a escrita desde o início do processo não seria produtivo, porque o aprendiz ainda não tem o conhecimento e as estruturas necessárias para formular frases e para produzir output. E nessa visão, lá dos anos 80, a habilidade produtiva, ela se desenvolveria como de forma natural, depois de um silent period, assim como acontece no aprendizado de uma língua materna. Então haveria um momento em que o aprendiz entende tudo praticamente e depois naturalmente a fala e a escrita, enfim, vão começando a se desenvolver como uma consequência de tudo que ele absorveu. Então, 2 problemas que eu vejo respeitosamente com relação a essa proposta, eu como pesquisadora na área também, né? O primeiro ponto é a ansiedade que a gente fica, né? Imagina ficar 3 anos, 4 anos só escutando para então começar a falar. A gente precisa do inglês agora, né? Para nossa vida, para o nosso trabalho. Então isso poderia acabar causando uma ansiedade desnecessária. E o segundo ponto, que é o mais importante, é que em muitos casos esse silent period, esse período silencioso não acaba nunca, porque essa habilidade produtiva ela não se desenvolve naturalmente como se esperaria de acordo com a teoria. Tá aí o número de pessoas que conseguem escutar muito bem, mas não conseguem falar. Eu falo sobre isso inclusive num capítulo do meu livro, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar. E com base nisso, pesquisas mais recentes em aquisição de línguas estrangeiras têm demonstrado que o input sozinho parece não ser suficiente para que as habilidades produtivas
se desenvolvam. E na verdade, essa ideia de separar habilidades, então primeiro o listening, depois a fala, depois a escrita, ela vem de uma tradição de ensino de idiomas que via cada uma dessas 4 habilidades de forma separada. Mas para pensar na sua vida, em como você se comunica. Você só escuta no seu dia a dia, ou você escuta e fala, você escuta e escreve, você lê e depois fala o que você leu. É assim, tá tudo junto e misturado. Então a visão mais atualizada do aprendizado de idiomas, ela vê o aprendizado das 4 habilidades de forma integrada. E é claro que o input tem a sua importância gigantesca aí no aprendizado, afinal, na vida a gente também escuta muito mais do que fala. Porém, isso não impede de você praticar a fala desde o início, para que aquilo que está abstrato na tua cabeça se torne algo físico através dos seus lábios, da sua língua e dos movimentos que você vai fazer. Então agora vamos falar de formas em que você pode praticar a fala em inglês. A primeira, é claro, que é conversando com uma outra pessoa de verdade. E por que isso é tão importante? Porque a gente vai falar aqui em seguida sobre prática guiada, né, mais automatizada da fala. Porém, nada vai substituir o fato de você interagir com uma pessoa, ter que entender o que a pessoa falou, ter que falar de novo o que você queria dizer porque a pessoa não entendeu. Então essa prática com um ser humano, num mundo em que se fala tanto de inteligência artificial, ela é fundamental e não pode ser esquecida, porque é aí que você vai trocar experiências, cultura, e dessa forma você vai sentir aquela ansiedadezinha de ter que falar com uma pessoa, e é aí que tudo vai ficando mais confortável. Só que o problema é que a gente não tem, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas com quem a gente possa praticar o nosso inglês, né? Então por isso eu recomendo há muitos anos a única plataforma que eu realmente vejo como um grande investimento assim de speaking hoje em dia, que é o Cambly. Porque no Cambly você vai praticar a sua fala com tutores nativos de diferentes lugares do mundo, você vai sentir essa prática de speaking, você pode escolher o professor, o sotaque de onde ele é, e você vai sentir que o seu inglês é de verdade, você vai checar se o seu inglês é de verdade, porque é uma pessoa de fato que tá ali na tua frente. E a grande questão é que são tutores e professores treinados para isso. Você tá num ambiente seguro, ninguém vai falar sobre coisas inadequadas ali com você, porque acredite, isso acontece em plataformas gratuitas de conversa, assim, é bem complicado. Então ali é um ambiente seguro em que você vai conhecer professores do mundo todo e receber feedback e aprender com eles. Isso é extremamente importante, né? Receber feedback. E além disso, eles investem muito em tecnologia também. Ao final de cada aula, eles têm uma IA que vai te mostrar quantas palavras você usou, quanto de tempo você falou, vai também corrigir algum erro que possa ter passado. Então, assim, é realmente outro nível, assim, é uma ferramenta que investe muito em tecnologia. Se quiser saber mais sobre o Cambly, eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui. E para você começar já hoje com o pé direito no Cambly, eles estão com o maior desconto do ano, que é de 60% na promoção de aniversário do Cambly. Tem planos a partir de R$ 39 por mês. E tem mais, porque se você se inscrever num plano privado ou pro, que é com aulas mais estruturadas, com foco nos seus objetivos de verdade, você também ganha 4 aulas bônus para conhecer e encontrar o tutor nativo perfeito para você. Mas corre, porque tá acabando essa promoção, viu? São os últimos dias. Se você quiser praticar sua fala pelo valor que eu falei, usa o meu código que tá aparecendo aí na tela, ou então acessa aqui o QR Code e já compra agora para garantir o melhor valor do ano, viu? Mas além de falar com pessoas, como no Cambly, você também pode praticar sua fala sozinho, de modo independente. E aí você pode estar pensando, mas pra que eu vou praticar minha fala sozinho se isso não faz o menor sentido? Faz sim. Pesquisas em aquisição de línguas estrangeiras mostram que quando você pratica a sua fala sozinho, né, sem ninguém, você acaba ficando menos ansioso na hora que você tem que conversar com uma pessoa de verdade. Então, acho que uma das coisas que mais nos barra na hora de falar é o medo de errar, é o medo de ser julgado. Então, quando você pratica a fala sozinho, por exemplo, lendo um texto em voz alta, repetindo um áudio em voz alta, pronunciando cada palavra que você aprende em voz alta, ou então narrando a sua vida em inglês em voz alta, você pode simplesmente descrever as coisas que você está fazendo. For example, now I am shooting a video talking about some techniques you can use to practice your speaking skills. Enfim, fale sozinho, pronuncie as coisas em voz alta, porque isso vai reduzir a distância entre eu entendo e eu falo, porque você está trazendo algo que é abstrato do seu cérebro para sua boca, para sua língua, para os seus lábios, e você vai acostumando
a sua boca a produzir esses sons que parecem estranhos, já que não são da sua língua nativa. Então isso aqui vai ser game changer for you, tá? Vai mudar o jogo pra você. Quando você começar a praticar em voz alta. Tá estudando inglês? Fala em voz alta, lê o texto em voz alta, cria um grupo no WhatsApp consigo mesmo e vai lá e manda mensagem pra si mesmo, se escuta, se grave. Isso eu faço no curso English in Brazil o tempo todo, tanto que a gente desenvolveu uma ferramenta pra isso. Mas se grave, se escute, faça uma apresentação para si mesmo. Isso vai reduzindo a sua ansiedade para quando você tiver que falar inglês com uma pessoa de verdade, viu? E uma coisa importante sobre a ansiedade, sobre o medo de julgamento. Quando você tiver medo ou vergonha de alguém criticar o seu inglês, eu quero que você mude de perspectiva. Se um francês vem falar com você em português, um português com muitos erros, um português com muito sotaque, o que você vai pensar desse francês? Nossa, que burro! Não sabe falar português, que ridículo, ele errou? Ou você vai falar, caraca, ele tá falando português, meu, que legal, olha aí, ele tá tentando. Eu tenho certeza que você é a segunda pessoa. Então, por que você vai achar que o seu interlocutor vai simplesmente te julgar, te colocar para baixo e acabar com você quando você tá falando inglês? Na verdade, 99% dos falantes nativos de inglês vão achar o máximo você tentando falar o idioma deles, tá? Eles vão ver o seu esforço e eles não vão focar em te corrigir ou em rir dos seus erros, eles vão focar em tentar te entender. Então, talvez haja uma testa franzida, tipo, não entendi o que ele falou, mas enfim, o objetivo dele é tentar te entender e não corrigir o seu inglês ou julgar o seu inglês. Mas eu sei que muita gente tem vergonha de brasileiro. Ai, mas o meu medo é do meu colega brasileiro, é do fulaninho lá que vai rir do meu inglês, porque com gringo eu nem tenho vergonha, eu tenho vergonha de brasileiro. Bom, essas pessoas que você sente que vão te colocar pra baixo, elas são pessoas negativas. Elas são pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Uma pessoa rir ou debochar da forma que você fala, seja o português ou seja o inglês, diz muito mais sobre ela do que sobre você, que tá se esforçando e que tá dando o seu melhor. Então, opinião de pessoa negativa não deve ser levada em consideração. Então, simplesmente bloqueia, follow the baile, segue o baile, porque a opinião dessas pessoas negativas não vai te levar a lugar nenhum. Agora você já sabe porque você entende mais do que consegue falar e também já entendeu a importância de equilibrar as suas práticas. Se você só ouvir, você só vai conseguir ouvir. Se você praticar a fala, você também vai conseguir falar. Mas me conta a sua experiência aqui, a sua maior dificuldade é falar, é ouvir? A minha, pra ser bem sincera, sempre teve mais relação ao listening. Eu acho mais difícil ouvir do que falar, mas eu quero saber a sua opinião e seu comentário. Se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo. Take care!